E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar, no meio dessa nossa quarentena, dessa nossa pandemia, desses nossos ataques de aflição e de ansiedade, o que é que as tradições indianas, o que a sabedoria indiana tem para nos ensinar acerca desse nosso momento e como é que a gente pode sair dele muito mais fortes, unidos, esperançosos, lúcidos e capazes do que jamais estivemos. Não perde o rebolado não e vamos conversar um pouquinho. E antes da gente começar, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. A gente vai ter um monte de coisas legais acontecendo agora online. Vários cursos online, várias atividades gratuitas, várias práticas meditativas online, algumas delas, a maioria delas gratuitas, para que a gente se una, para que a gente esteja num espírito de comunhão e de irmandade universal. Nós somos nessa humanidade uma grande família e precisamos nos unir para combater o medo, para combater a insegurança, para combater a ansiedade, a intranquilidade. Então, se você quiser acompanhar nosso trabalho online, entra nas páginas do Instituto Revolução de Si. Esse canal a gente usa para divulgar as nossas conversas, os nossos vídeos temáticos, a nossa parte corporativa, mas os eventos e as aulas de meditação, os cursos online que a gente fizer, serão todos produzidos pelo Instituto Revolução de Si. Então, vou deixar aqui o link do Facebook do Instituto, do canal do YouTube do Instituto e do Instagram de lá, para você poder se inscrever e poder praticar junto conosco. A gente está se programando para fazer meditação todos os dias, uma prática de 15 a 20 minutos todos os dias, eu e outros professores do Instituto. A gente está programando os outros cursos e agora esta semana começa o curso Filosofias da Índia, o módulo 1, online. A gente fez o preço dele pela metade para que quem estiver em casa e tiver interesse de participar consiga, mas se você não pode arcar com esse valor, entre em contato com a nossa equipe. A gente tem um programa de bolsas de estudos para a gente que realmente não possa pagar e tenha vontade de estudar e aprender conosco, e é um prazer para a gente poder oferecer esse tipo de trabalho. Mas vamos falar do nosso assunto, né? Vamos entender no meio desse caos todo como é que a gente tem funcionado e como é que a tradição indiana pode nos ajudar. Eu vou pegar uma frase da tradição indiana para a gente destrinchar e entender dela um tipo de sabedoria que nos dê acalento, que nos dê paz, que nos dê rumo, nos dê prumo, nos dê ânimo. E essa frase é a frase que está na bandeira indiana, é a frase que é o lema da Índia, é a frase que está na moeda, é uma frase védica que diz Satyameva Jayate, somente a verdade triunfa. Nossa, mas que frase, né? Clichê? Não, essa frase é poderosíssima. Somente a verdade triunfa, mas que verdade? A verdade última dos nossos corações, mas o que é isso? Enquanto o estúdio não estiver pronto, a gente vai ter que lidar com os barulhos, porque o instituto fica na frente de uma avenida, na Avenida Sapopemba. Somente a verdade triunfa, é somente aquilo que é de fato triunfa. Isso é verdade. Não são os nossos achismos, não são as nossas teorias e não são os nossos medos. Nesses tempos fraturados que a gente está vivendo, nós estamos colocando à prova tudo o que nós acreditamos. Então, bonitão, bonitona, se você sempre foi um cara que gostava de pregar sobre belas verdades e belos valores, sobre amor ao próximo, caridade, boa vontade, coragem, fraternidade, essa é a hora de botar isso tudo em prática. Satyameva Jayate, só aquilo que for verdadeiro em você vai triunfar, vai aparecer. Só aquilo que é essencial em nós vai aparecer. Por exemplo, nesse exato momento, discutir posicionamento político se tornou, se você tem um pouquinho de consideração ao mundo em que você vive, irrelevante. Tentar encontrar culpados para quem é o responsável, o país responsável ou não por essa pandemia, também é irrelevante. Porque em alguma medida, tudo bem, vamos lá, vamos para aquelas reflexões que a gente faz. Lembra que vocês falaram sobre a Greta Thunberg? Teve gente falando que ela era patrocinada por bilionários, outras pessoas dizendo que não, e eu respondi para vocês, e daí? E um monte de gente ficou brava? E daí pelo seguinte, porque você não tem controle sobre isso. Tem uma frase tão bonita que eu carrego no coração dos meus tempos de espiritismo. Eu não sei exatamente se era de lá, mas a gente atribuía como sendo, que era assim: Senhor, dai-me inteligência e coragem para mudar as coisas que posso mudar, paciência para aquelas que não posso mudar e sabedoria para distinguir umas das outras. Quer dizer,
se eu sei o que eu posso mudar, se eu sei o que eu não posso mudar, eu vou fazer o melhor que eu posso com as coisas que eu tenho ao nosso alcance. Dizer quem é o país responsável ou não por essa crise não vai mudá-lo, não vai mudar o fato. O fato que a gente tem nas mãos é, estamos na iminência de uma crise global. O Brasil já estava fragilizado econômica e politicamente, muitas nações estavam fragilizadas econômica e politicamente. Vamos rezar para que a causa matriz dessa pandemia não tenha sido provocada. Até onde eu sei, os cientistas sérios que eu acompanho demonstraram por estudos muito rigorosos que não, essa pandemia não foi guerra biológica. Até porque a China, por exemplo, que foi onde tudo começou, perdeu muito com isso, né? Então, perder tempo dizendo quem é o culpado não muda nada. Mas a gente tem que entender por que a gente faz isso. Por que a gente culpa alguém? É uma reação muito básica dos nossos medinhos humanos. É verdade. Quando a gente não tem resposta e o nosso ego, nossa ansiedade, a nossa mente, ela quer ter controle e resposta sobre tudo, ela começa a desenvolver teorias e que parecem bastante razoáveis para ela. Então, por exemplo, tentar achar culpados para isso, e nem em caso de países, daqui a pouco a gente vai começar a ver assim, fulano saiu de casa hoje, se eu pegar a culpa é dele, né? Minha vizinha hoje foi no mercado e não podia, se eu pegar a culpa é dela. Não adianta a gente entrar nessa paranoia, porque ainda que haja culpa, se tal coisa existe desta forma, para uma pandemia ela já não existe mais. Satyameva Jayate, o que é que tem que triunfar? Quais são as verdades que tem que triunfar nesse momento? O que é que está sendo posto à prova agora? Não as nossas capacidades de acreditar ou não na mídia, não os nossos posicionamentos políticos ou econômicos, mas os nossos valores. Aquilo que de mais essencial, bonito e profundo eu carrego comigo. Nós estamos vivendo agora o grande momento da humanidade de se provar capaz de se transformar. Porque até agora, o paradigma pelo qual a gente viveu, todos os regimes da Terra, monárquicos, democráticos, os ditos socialismos e comunismos, os capitalismos liberais, os capitalismos não liberais, os paradigmas pelos quais nós vivemos nos últimos 3 séculos é o paradigma do lucro e do egoísmo. De alguma forma, todo mundo, com exceções luminosas, né? Sei lá, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, a maior parte das pessoas vive pelo interesse próprio. A maior parte das pessoas, e agora nos séculos 20 e 21, o paradigma era lucro. Eu vi durante semanas a maior parte das pessoas mais preocupadas em debater economia, as pessoas mais preocupadas em debater recessão, do que debater vidas, salvamento de vidas. Guilherme, mas quando a economia vai bem, a gente produz ciência, quando a economia vai bem, a gente produz tecnologia, o bem-estar das pessoas, etc e tal. Mas a gente tem que tentar começar a olhar um horizonte no qual ter e ser são coisas diferentes e ser é mais importante do que ter. Os países vão ter que acordar para a realidade, e quem vai fazer isso são as pessoas, somos nós, o povo, porque o pequeno grupo de elite que domina cada um dos países, de quaisquer alinhamentos políticos, eles não vão mudar tão facilmente. Eles estão no poder, eles não querem sair de lá. Eu não estou falando para a gente sair na rua e pegar em armas, eu estou dizendo para a gente mudar a estrutura da forma como a gente enxerga a vida. Nós vamos ter que aprender coisas básicas de solidariedade. Do tipo, você não vai precisar estocar papel higiênico. Eu estava no mercado esses dias e eu pensei, gente, acho que as pessoas estão com medo de enfrentar o fim do mundo de bunda suja. Porque estava uma paranoia de papel higiênico, todo mundo com carregamentos de papel higiênico. E eu pensei, bom, ainda que seja um item essencial, se o for, por que as pessoas estão fazendo estoque e esquecendo que dali a pouco tem mais gente que vai precisar? A divisão, a solidariedade, a boa vontade com o próximo, jamais, na nossa história contemporânea, jamais se fizeram tão urgentes e necessárias. Se pergunte e pense como é que você pode ajudar os desfavorecidos, porque se você, bonitão, bonitona, tá parando para assistir esse vídeo aqui no YouTube no meio da pandemia, no meio da quarentena, você é privilegiado. Né? Se você tem condição de parar para assistir um vídeo, apreciar outras ideias e fazer reflexões, você tem privilégios que boa parte das pessoas que está em zonas muito complicadas não tem. Então se pergunte o que você pode fazer, se é doar sangue, se é doar alimento, se é se oferecer para ir no mercado para os velhinhos. Pelo amor de Deus, pensa o que você pode fazer pelo próximo, porque é de ajudar de mãos em mãos agora, de fato,
como humanidade e irmandade, ninguém solta a mão de ninguém. Não por causa de alinhamento político ou econômico, mas por uma questão de sobrevivência, de vida mesmo. Satyameva Jayate, momentos de tumulto e conturbação, desvelam quem nós somos. E todo esse discurso que eu estou falando para vocês, nossa, mas onde é que isso entra a filosofia indiana? Bom, ela permeia em tudo. Primeiro falando de Satyameva Jayate, onde é que aparecem os meus valores? Quais são as verdades que vão triunfar a partir de agora? Porque todas as nossas hipocrisias, todas as coisas eu preciso, você vai começar a elencar de novo esses eu precisos e transformar em, será que eu só quero? Será que eu preciso mesmo? E falando de sabedoria indiana, vamos buscar sabedoria nos yamas e niyamas, o código de ética dos yogis, para entender como enfrentar essa pandemia a partir de paradigmas de solidariedade, de boa vontade, de respeito com o ambiente, de respeito com o próximo, de respeito consigo. O que são os yamas e niyamas? Se você não leu ainda nosso livro, A Revolução de Si, Desperte Já, deixa eu ver se eu tenho um exemplar aqui para te mostrar. Tem. Tá lá na Amazon, dá uma olhada. Um dos conteúdos que eu coloco aqui, eu explico direitinho, são os yamas e niyamas de Patanjali. São os tu não deves, tu deves. Então é um código de ética que ajuda o buscador sincero a se autogovernar. E é um código de ética bastante... Código de ética é uma palavra ruim, como o eticista é mal eu usar isso. Porque a ética, ela é o esforço para o bem comum, ela é o esforço para o bem maior. E a ética, portanto, ela se baseia em questionar a ordem vigente. Ela questiona a moral. A ética é aquela pergunta chata, de todo mundo diz assim, nós todos vamos usar a camisa listrada. E o eticista vai dizer, por quê? Nós todos vamos pela direita. E alguém vai dizer, mas por quê? É o esforço para o bem maior. Então, quando a gente diz que existem normas éticas, na verdade elas são mais normas morais. Mas os yamas e niyamas, eles são tão amplos e tão atemporais, haja vista eles foram escritos pelo menos há 2.400, 2.500 anos atrás, e são bem úteis para o nosso tempo de agora. Então, são 10 respostinhas sobre como a gente lidar com a nossa crise. Então, os yamas e niyamas sob o ângulo da pandemia. É isso que a gente vai falar. Então, já que somente a verdade triunfa, vamos entender os yamas e niyamas a partir disso, tá bom? Então, quais são os 10 yamas e niyamas? Yama não deve, são suas obrigações para com o outro, e os niyamas são os tu deves, deve fazer. Então, se a gente traduzir, seriam seus refreamentos e as suas observâncias. Então, os yamas são Satya, Asteya, Brahmacharya, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha. Então, Ahimsa é não violência. Em nossos momentos de crise como estamos vivendo agora, a vontade sincera, o refreamento sincero aos seus impulsos violentos, e a vontade sincera de não ferir por palavras, pensamentos e atos, quem quer que seja, tem que ser um imperativo para você. Eu não quero causar dano a ninguém. Eventualmente a gente causa, mas você tem que se desarmar. Você tem que ser capaz de ser não violento. Você tem que ser capaz de ser dócil, gentil e entender na não violência uma força mais poderosa. Um estado de consciência superior. Ahimsa é a condição da mente superior que entende que não há ninguém a ser ferido. Se todos somos só emanações únicas de uma mesma consciência, nós somos múltiplas emanações de uma mesma consciência, eu não estou ferindo ninguém e ninguém está me ferindo. Nós estamos nos ferindo mutuamente ou nos cuidando mutuamente. O Vyasa, grande comentador do Yoga Sutra, ele diz assim que todas as outras regras são para a perfeição de Ahimsa. Ele diz assim, aqui a Ahimsa é a mais exaltada e mais nobre forma dos valores do yogi. Na verdade, todas as outras regras são para o perfeito cumprimento desta, que torna a consciência do buscador perfeita. Se você for capaz de se despir da ideia de violentar o outro, se você for capaz da ideia de se despir da necessidade de vingança, ou de revide, ou de troca, a gente melhora as coisas. Os nossos ânimos estão fritando, galera. A gente precisa baixar a bola. Próximo, Satya, veracidade. Aí de novo, Satyameva Jayate. Você precisa ser honesto.
O tio Rumi, aqui não é o livro dele, mas está falando, né? Tem um leve aqui girando, mas a gente vai falar de Rumi num outro vídeo. O tio Rumi fala para nós que você deve se perguntar todos os momentos qual é o seu real desejo, ou seja, quais são as suas motivações. Satya é o que me move. Esses momentos de crise, para demonstrar para nós onde é que a veracidade e a honestidade aparecem, são essenciais. São nesses momentos em que a gente tem a nossa sociedade em fricção, as nossas ideias em fricção, que tudo aquilo que não é essencial, aquilo cai. É como se fosse, Satya é como se fosse, em momentos de crise, né, esse poder da veracidade, é como se fosse uma grande tempestade de vento e nós fôssemos árvores de outono. Depois da tempestade de vento, todas as folhas vão cair, só fica a árvore. Nesses momentos de crise, tudo aquilo que é adereço, tudo aquilo que é enfeite, vai cair. Só vai ficar o que é essencialmente seu, o que é essencialmente importante. Asteia, abster-se do roubo, né? Não se apropriar do indébito. Asteia é importante agora em momentos de escassez, porque nós não vamos sair por aí saqueando nada, nem vamos fazer estoque de coisas, nem vamos tomar a paz do outro, nem o tempo do outro, nem a paciência do outro. É olhar para uma coisa muito importante que vem no próximo do próximo, que é a parigraha, que é suficiência. Então asteia é, mesmo que eu quero, eu não pego. Então nós já falamos de, quais são? Vamos lá, primeiro, ahimsa, não violência. Satya, veracidade, honestidade. Asteya, abstinência de roubar, não se apropriar do indébito. Quarto, yama, brahmacharya. Brahmacharya tem gente que traduz como celibato, tem gente que traduz como autocontrole. Meu mestre traduz como moderação. Moderação dos prazeres dos sentidos. Não é beber até passar mal, não é aproveitar do sexo oposto até passar mal, é de fato observar equilíbrio, suficiência. E o próximo é a parigraha. A parigraha é treino ao desapego. É você entender que você não precisa de mais, você precisa apenas daquilo que basta. Falados dos yamas, agora vamos aos niyamas para esses nossos tempos de crise. Os niyamas são Shaucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Então, Shaucha é asseamento, é limpeza. E olha que importante isso, os yogis falando disso lá atrás. Limpeza mesmo de corpo, asseamento, lavar as mãos, tomar cuidado. Isso agora nos tempos do coronavírus é uma observância essencial. Então, Shaucha é asseamento, limpeza de corpo, limpeza de palavras, limpeza de hábitos. Santosha é contentamento, é alegria, galera. A gente precisa muito disso, a gente precisa desenvolver alegria uns nos outros. E a alegria precisa ser contagiante. Eu falei lá atrás que a gente não pode roubar o tempo do outro, mas você pode doar o seu tempo para os outros. Sei lá, liga e ensina os seus velhinhos a usar o FaceTime. Participa da rotina deles, não de forma obrigatória. Participa da rotina da sua família. Se algum de vocês estiver em quarentena, liga para essas pessoas e deixa as pessoas ligarem para vocês. Conversem bobagens, participem, contem piadas, participem da vida uns dos outros, dancem na frente da câmera, se contentem com a vida, pois enquanto existe vida, a vida ainda continua sendo o paradigma da beleza que a gente encontra diante de nós. Santosha é a capacidade de ser contente apesar de qualquer adversidade e circunstância. E esses yogis sabiam muito bem do que estavam falando, porque faziam privação de fome, faziam privação de comida, faziam privação da família, faziam privação de ambientes agradáveis. Eles iam para os altos das montanhas, nas neves. Se eles não soubessem desenvolver uma circunstância de felicidade, de autocuidado interno, eles iam sofrer de depressão o tempo todo. E não é o que acontecia. Então, conservar a alegria é muito importante. Sim, tapas, disciplina, austeridade. Nós já vamos ter que passar para a austeridade no momento em que a gente tem que ficar parado e observando as circunstâncias, sem poder sair de casa, sem poder comprar, sem poder trabalhar como sempre. Mas disciplina significa desenvolver rotina, desenvolver método. Vem participar das meditações conosco, vem olhar para dentro, estuda, pega livros que valem a pena, livros que te transformem, livros que requalifiquem a sua atenção no mundo, que transformem sua forma de pensar nas coisas. Tapas, disciplina. Svadhyaya, autoestudo. Svadhyaya é autoestudo ou estudo próprio, estudo adequado, né? Então tem duas traduções. Ou é o estudo pelas escrituras, sei lá, você pegar as Upanishads, a Gita, a Bíblia,
até o I Ching está aqui, o Yoga Vasishta está aqui, enfim. Você fazer o estudo acurado daquilo, sob a orientação de uma escola que te entregue as chaves de conceitos para essas coisas. E ao mesmo tempo é o autoestudo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não é? Esse estudo de si mesmo a partir das lentes desses grandes sábios. Então, você está em casa, pega livros que te transportem para o estado de reflexão mais profundo e te levem a te perguntar: quem é você? Livros como, por exemplo, eu vou fazer uma série sobre os livros que vocês podem ler nesse período, mas só para dar uma adiantada, esse Eu Sou Aquilo, do Nisargadatta Maharaja, Seja Como Você É, que são ensinamentos do David Goldman, mas são ensinamentos do Ramana Maharishi. Nossa, tem tantos, poxa vida, Viver a Catástrofe Total, do John Kabat-Zinn, só para vocês terem algumas dicas, né? O próprio Yoga Vasishta, a Bhagavad Gita, os Upanishads, a autobiografia de um yogi, sem dúvida nenhuma. Que mais? O que é religião, do Swami Vivekananda? O Dhammapada, do Buda, que tem a essência dos ensinamentos de Shakyamuni Buda. Essa edição tá... Olha que dó, com a mudança ele deu uma machucadinha. Eu fico tão chateado quando isso acontece. E por fim vem Ishvara Pranidhana. Galera, se vocês acreditam num poder maior, se vocês acreditam numa força maior que nos governa, que nos guarda, não importa o nome, se é Brahman, se é Deus, se é Cristo, essa é a hora de se entregar a isso. Isso que é Ishvara Pranidhana, total consagração ao Senhor. Isso não significa fazer pedido, Senhor nos ajude, Senhor nos ajude. Isso significa se entregar. Ishvara Pranidhana é a exaltação máxima daquela frase que o professor Hermógenes ficou famoso por ficar repetindo, né? Que é: entrego, confio, aceito, agradeço. O que quer que venha para nós, vida e morte acontecem incessantemente, e milhões de vezes num único piscar de olhos, diria o Shakyamuni Buda. Vão ser momentos difíceis, gente querida vai embora, mas a vida vai continuar. Temos que manter em mente esses 10 valores. Não violência, veracidade, abstinência do roubo. Moderação, treino ao desapego, suficiência. Asseamento, limpeza, contentamento, disciplina, autoestudo, estudo adequado e entrega, total entrega. Entrega a Deus, ou entrega à inteligência suprema, ou entrega mesmo a esse momento. Percepção inteligente de como é que a gente pode viver nesse momento de forma lúcida e capaz. Vamos juntos, não soltem as mãos uns dos outros, de fato participem da vida uns dos outros. Se orientem, se auxiliem, se amparem. Vamos conversar, gente. Vamos botar as diferenças de lado e fazer um esforço para estarmos lúcidos atravessando tudo isso. Depois a gente discute as diferenças ideológicas dessa ou daquela doutrina. Mas agora, nesse instante, o importante é que a gente se dê as mãos e siga juntos. Tá bom? Se quiser participar dos nossos cursos, entra. Não se esquece de entrar aqui nas páginas do Instituto Revolução de Si. Acompanhar as nossas meditações. Fazer os nossos cursos online que a gente vai ter agora. E... vamos dando notícias uns para os outros. Me contem se vocês estão bem e no que a gente pode ajudar vocês, que vídeos a gente pode fazer para ajudar mais. Estamos aqui para servir e esperamos que tenhamos sido úteis. Até o nosso próximo encontro. Namaskaram. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!